isso, eu queria que vocês estivessem honrando muito essa irmã, prestando bastante atenção naquilo que ela tem para nos dizer. Né? Eu queria que a gente estivesse orando por ela. Ela vai se apresentar e logo após a apresentação dela, a gente vai orar por ela. Tá bom? Graça e paz, irmãs. Amém. Para mim é um prazer estar aqui conhecendo mais uma parte do corpo do Senhor, né? E no meio de muitas mulheres. Eu adoro estar com mulheres, né? Tanto é que eu me especializei em saúde da mulher. Vou falar um pouquinho da minha carreira, né? Da parte profissional onde eu trabalho, que tem a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu me formei em fisioterapia, sou fisioterapeuta e me especializei na área de saúde da mulher. A área de saúde da mulher, ela é uma área que abrange, né, os atendimentos da fisioterapia na parte da uroginecologia. Então, eu trabalho com atendimento e tratamento de incontinência urinária, de incontinência fecal, preparação de períneo para o parto, né? Então, a gente atende gestantes, a gente atende mulheres que estão no pós-parto e tem alguma dificuldade da parte urinária, intestinal. E também nós atendemos na área de disfunções sexuais, que é um problema também que abrange essa região da pelve. Então eu digo que eu sou uma fisioterapeuta da parte dos Países Baixos, né? Da parte da pelve. Então todos os problemas relacionados às disfunções da pelve, principalmente relacionados ao aparelho reprodutor e urinário, né, intestinal mais baixo, são as coisas que eu atendo. E dentro dessa área da saúde da mulher, uma das áreas que o Senhor tem me levado a estudar mais, trabalhar mais, é nessa área da sexualidade, né? Então, já tem um tempo, depois que eu voltei para Campo Belo, eu morei um tempo em Ribeirão Preto, trabalhava no Hospital das Clínicas, lá que foi onde eu aprendi tudo que eu aprendi hoje, né? E comecei a estudar mais essa parte da sexualidade e de falar isso principalmente no meio do corpo, né? No meio das irmãs, nesses últimos 4, 5 anos, né? Então, para mim, quando eu tenho um convite desse, quando, né, o Daniel me chamou, a Rúbia, a Flávia entrou em contato comigo, eu fico muito feliz, irmã. Sabe por quê? Porque a gente sabe que esse é um tipo de assunto que a gente não conversa muito. Vamos ser sinceros, né? A gente não tem, às vezes, tanta liberdade para se expressar em relação a isso. Às vezes a gente acha muita coisa na internet, mas a gente fica com muito medo, porque às vezes são pessoas que não conhecem o Senhor, e a gente fica com medo de fazer alguma coisa que não esteja de acordo com a vontade do Senhor, né? Então eu acredito muito que o Senhor tem colocado isso na minha vida para abençoar o corpo mesmo, nesse sentido. Então eu fico muito grata de estar aqui. Queria que as irmãs se sentissem muito, muito à vontade mesmo para perguntar, né? Eu quero que vocês acostumem comigo, porque eu já falo disso há muito tempo. Então eu falar os nomes que a gente vai falar aqui, para mim é a mesma coisa de falar pé, joelho, garganta. Então a gente falar pênis, vagina, né? Falar dessas coisas é a mesma coisa, é uma parte do corpo nosso como qualquer outra. Então eu já peço para as irmãs não se escandalizarem comigo nesse sentido, tá bom? É uma parte do nosso corpo que foi o Senhor que criou. Então o Senhor criou e a gente tem que dar atenção para isso também, tá? Já em relação à minha caminhada com o Senhor Jesus, eu tive o meu primeiro contato com o Evangelho foi em 97. Eu era adolescente, por volta de 15 anos, mas a revelação maior que eu tive do Senhor Jesus, de ver Ele realmente como Senhor da minha vida, foi nos últimos 5 anos. Quando eu comecei a caminhar com os irmãos de Campo Belo, quando eu voltei para Campo Belo, né? E aí eu tenho conhecido essa parte do corpo, fico feliz de conhecer as irmãs, e juntos a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, e eu espero poder servir as irmãs dentro disso, que é a minha especialidade. Quero que as irmãs também sintam a vontade, depois no final da apresentação, eu vou deixar meu contato, meu telefone. Se você tem alguma dificuldade disso tudo que a gente vai conversar, eu quero que você tenha liberdade para conversar comigo, para buscar ajuda. A gente não precisa ficar sofrendo com esses problemas, porque a gente tem irmãos que trabalham com isso, né? E não é isso que o Senhor deseja que a gente fica vivendo, né? Vivendo com dificuldade, com dor, com tristeza. Porque o Senhor tem uma vida plena para nós. Tá bom? Amém. Vamos estar orando por ela, irmãs? Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio
privilégio, Senhor, de termos uma profissional, uma vida tão abençoada no nosso meio. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Que possamos absorver cada assunto, que possamos aplicar o conhecimento que nós vamos aprender na nossa vida, para termos mais qualidade de vida, Senhor. E que nós possamos ajudar outras pessoas também que estão passando pelas mesmas situações. Abençoamos a vida da Aline, que o Senhor use ela, Deus, em tudo, que ela possa depender do Senhor aqui. Abençoa o coraçãozinho de cada uma, guarda a vida de cada um aqui, que a gente possa reter aquilo que é bom para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero conhecer, eu falei um pouquinho de mim, mas eu quero conhecer as irmãs também, né? Eu sei que não tem jeito de cada um se apresentar, mas depois eu quero conversar com todas também. Mas eu queria saber mais ou menos quantas mulheres aqui são casadas. Levanta a mão, só para mim ter uma noção. Isso. Quantas são viúvas? Tá. E quantas são solteiras? Estão aí? Joia, muito bem, eu também sou solteira também, viu? Irmãs, eu tenho 39 anos e ainda não me casei, estou aguardando no Senhor, tá? Então, tudo isso que eu falo, às vezes eu posso não falar por experiência de vivência, de casamento, né? Mas eu falo por experiência científica, né? Eu estudei isso de acordo, né? E isso é uma coisa, às vezes, que é muito importante, né, irmãos? Porque, às vezes, eu me sentia que eu não era capaz de falar a respeito disso para o povo do Senhor, por eu não ser casada. E achava que isso seria um empecilho para que eu pudesse abençoar outros irmãos nisso. Mas Paulo não era casado e falava de casamento. Timóteo era muito novo e já era presbítero. Paulo mesmo falava, né, que ninguém deixe você de lado por você ser muito jovem, mas que você seja padrão, né, que você seja exemplo para os outros irmãos. Então, por mais que eu não seja casada, que eu ainda seja muito nova, eu quero que as irmãs acatem as palavras que a gente vai conversar como profissional, tá bom? Eu posso não ter vivência, né, de casamento, mas a gente estuda sobre isso, tá? Agora eu quero perguntar para as irmãs, quantas de vocês tiveram na infância algum tipo de educação sexual? A mãe já sentou e conversou o que era menstruação, conversou, mostrou o que era, né, a vagina, o pênis, falou sobre isso, falou como que você nasceu, como que você foi parar na barriguinha dela. Quem aqui teve esse tipo de educação? Ó, uma pessoa só. Então a gente sabe que a gente está entrando dentro de um assunto que nem em casa a gente fala, não é? Um assunto muito delicado, não é mesmo? Tá? Porque a gente não é preparado para falar sobre esse tipo de coisa, ok? E aí a nossa mãe não fala com a gente, olha o que a gente também faz. A gente não fala também com os nossos filhos. E aí a gente vai perpetuando essa falta de educação sexual com o passar do tempo, tá? Eu queria primeiro compartilhar um versículo com as irmãs, quem quiser abrir, mas eu coloquei ele aqui. E eu gosto muito, muito desse versículo, né? Que Paulo coloca para os Tessalonicenses 5:3. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito desse versículo, por quê? Porque eu acho que a gente, que é discípulo, muitas das vezes nos preocupamos muito com o nosso espírito. É claro que a gente tem que preocupar com o nosso relacionamento com o Senhor, com o nosso relacionamento com os irmãos, tudo. Mas às vezes a gente esquece de cuidar da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E que esquecemos também de cuidar do nosso corpo. E Paulo aqui fala que eu tenho que me santificar integralmente, em todas essas três dimensões que nós temos, né? E eles falam, o que ele fala? Que o nosso espírito, alma e corpo devem ser mantidos irrepreensíveis. Irmãs, se a gente for ver, levar isso mesmo, no sentido que Paulo trazia, nós pecamos muito, porque você santifica o seu corpo de maneira irrepreensível, de maneira integral, a sua alma de maneira irrepreensível, o seu espírito de maneira irrepreensível. Muitas das vezes nós negligenciamos o cuidado com o nosso corpo. Às vezes a gente não pratica uma atividade física, não cuida da alimentação. Aqui a gente vai falar muito de saúde íntima, a gente não cuida da nossa saúde íntima de maneira certa. A gente vai falar da nossa saúde sexual também, às vezes a gente não cuida dessa área também de uma maneira correta, né? Então eu quero trazer esse versículo para que a gente sempre se lembre que o Senhor, Ele nos fez um ser que é partido em três partes, em três dimensões.
duas dimensões que são imateriais, que a gente não vê, que não consegue palpar, que é o espírito e a alma, e uma dimensão que é material, que é o nosso corpo. E hoje eu quero dar ênfase, irmãs, com o nosso corpo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso corpo. E aí, então, eu deixo aqui a nossa primeira pergunta. Será que dentro disso, a gente está vivenciando a nossa sexualidade de acordo com o propósito que o Senhor tem para nós, né? E quando eu falo de sexualidade, irmãs, não estou falando de sexo. São coisas completamente diferentes. O sexo, ele faz parte da sexualidade. Mas a sexualidade nossa, ela é algo muito mais amplo. E vocês vão ver que a gente vai ver a diferença, né, de sexualidade e sexo. Vocês vão ver que a sexualidade tem tudo a ver com o propósito eterno do Senhor, tá? Vocês conseguem diferenciar? Se eu fosse falar para vocês, por exemplo, quem sabe definir para mim o que é sexualidade? Às vezes a gente pensa assim, sexualidade é ser sensual, sexualidade é ser sexy, sensualidade é ser muito feminina. Às vezes a gente coloca isso jogando para o lado sexual. Mas a sexualidade, ela é a forma como a gente vive o nosso relacionamento com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se a gente fosse definir sexualidade, é a forma como eu me relaciono comigo mesmo e como eu me relaciono com as outras pessoas. Para mim, isso tudo tem a ver com o propósito eterno do Senhor. Porque eu preciso me relacionar bem comigo, que sou imagem e semelhança do Senhor. Eu consigo me conhecer melhor, conhecendo melhor o Senhor, porque eu sou imagem e semelhança dele. E eu preciso também me relacionar bem com os meus irmãos. Então a sexualidade é isso. Então é a forma como a gente demonstra afeto, como a gente recebe carinho, como a gente demonstra gratidão, como a gente demonstra que a gente ama outra pessoa. Tudo isso está relacionado à nossa sexualidade. Os sentimentos, relacionamentos, tem a parte sexual, de sensualidade, prazer, erotismo, tudo isso está relacionado com a sexualidade também. Por quê? Gente, se a gente for ver, a relação sexual é uma interação social entre duas pessoas, mas é uma interação social. Faz parte de um relacionamento, de certa forma, né? Estar dentro da sexualidade, mas sexualidade, então, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que sexualidade não é sexo. O sexo é uma partezinha pequenininha da sexualidade. E o que é sexo? Caracterização biológica, sexo masculino, sexo feminino e também atividade ou relação sexual. E a gente também precisa entender que a relação sexual, ela não é somente o ato sexual em si, mas as preliminares, por exemplo, quando você está lá com o seu marido, abraçando, beijando, fazendo carinho, é uma relação sexual também, de certa forma. Ela não engloba somente a questão da penetração, da finalização do ato, tá? Vai muito mais além disso. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que a gente entenda, porque eu quero falar mais para as irmãs como a gente vivencia a nossa sexualidade de maneira plena, saudável e feliz. A gente vai falar um pouquinho de sexo, porque dentro da sexualidade está o sexo. Mas a gente vai englobar outras questões de autocuidado, que tem a ver com sexualidade, tá? De cuidado com os nossos filhos, que a gente vai falar um pouquinho, e de cuidado também com o marido, com a relação que eu tenho do casamento para aquelas que são casadas, tá bom? Deu para entender essa diferença, irmãs? Tá? Então a gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de algo mais amplo, tá? Muito mais amplo. Aqui eu acho interessante, eu trouxe uma definição de sexualidade da Organização Mundial de Saúde, ela é até bem antiga. Ela fala que a sexualidade, ela é parte integral da personalidade da pessoa, ou seja, não tem como a gente viver sem expressar a nossa sexualidade. Às vezes a gente pode estar expressando de maneira errada, né, ou não expressando na sua plenitude, mas de certa forma a gente se expressa. E isso pra gente que é solteiro, por exemplo, às vezes a gente fica pedindo pro Senhor para reprimir a nossa sexualidade. E o Senhor não vai fazer isso, porque isso é parte do nosso ser. Ele não vai tirar isso, porque foi Ele que colocou. A gente tem que aprender a lidar com essas questões. Mas pedir pra gente ser assexuado, não ter vontades, não ter desejos, isso é mentira, porque não tem como, né? É uma oração que o Senhor não vai atender. Ele vai te dar condições de lidar com isso, mas tirar, Ele não vai tirar, porque Ele fez isso parte integral da sua personalidade, tá? Outra coisa que é bonito nessa definição é isso daqui, ó,
que a sexualidade é a energia que nos motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade e se expressa na forma de sentir, de nos movermos entre as pessoas e como as pessoas, né, nos tocam e são tocadas. Relacionamento, tá vendo? Sexualidade é relacionamento. Se você tem dificuldades na expressão da sua sexualidade, você vai ter dificuldades de se relacionar com as outras pessoas. Seja de maneira amorosa, num namoro, por exemplo, ou de maneira fraternal, né? Com os irmãos, tá bom? E isso tem a ver com a nossa saúde física e mental. Então a sexualidade também está relacionada à nossa alma, de certa forma também, tá? Então aqui, ó, são coisas diferentes, né? Sexualidade é algo bem mais amplo, o sexo está dentro disso, mas o sexo é uma parte muito pequena da nossa sexualidade, tá bom? A sexualidade ela é o instrumento mais poderoso nos relacionamentos. É por meio dela que eu aprendo sobre mim mesmo e percebo o meu valor e o valor de cada pessoa com que me relaciono. Que aprendo a me amar e também amar o outro. Gente, propósito. É o propósito do Senhor para nós, né? Então, a sexualidade é essa questão mais ampla. E eu quero então discutir com as irmãs aqui como que a gente vai vivenciar a nossa sexualidade sendo mulher, sendo esposa e sendo mãe, tá? Porque eu sei que algumas são mães. Quantas são mães aqui? A maioria, né? A maioria já tem alguém para cuidar, né? Alguém aí na sua responsabilidade. Então eu quero falar primeiro como mulher. Porque não tem como eu ensinar o meu filho a desenvolver uma sexualidade adequada se a minha não está adequada. Se eu não me vejo bem, se eu tenho dificuldades na minha sexualidade. Então aqui, né, eu coloquei o versículo quando o Senhor formou Eva, que está em Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Aqui mostra a criação de Eva. Então Eva, antes de qualquer coisa, antes de ser a parceira de Adão, antes de ser a mãe de Caim e Abel, ela era mulher, feita mulher, tá? E eu acho muito interessante, irmãs, você acredita que, qual que é a função da mulher? O Senhor disse que Eva seria auxiliadora idônea, que correspondesse o homem nesse auxílio, fosse uma aliada, né? Para Adão. E eu acho tão interessante quando a gente estuda o nosso corpo, porque até no nosso corpo o Senhor mostra o propósito e a função da mulher e do homem. E isso é visto nos nossos órgãos sexuais. Quando a gente está lá na barriguinha da nossa mãe, né, e a gente está mais ou menos nessa fase aqui, a gente não sabe se é menino ou menina que está ali na barriguinha da mamãe. Por quê? Os órgãos ainda não se diferenciaram. Tanto é que a partir de tantas semanas, né, a partir da 7ª semana, que a gente consegue ver se é um menininho ou se vai ser uma menininha. Ou seja, então, aqui nesse ponto, pode ser homem ou mulher, são iguais. Até chegar no ponto que se diferencia, toda essa questão vai ficar mais externa, formando a região do pênis. E para a menininha, essa região ela vai ser mais interna. Isso tudo tem a ver com o nosso papel. A mulher tendo essa característica do órgão sexual dela ser interno e do homem ser externo, né, ser mais para fora, tem tudo a ver com o nosso papel como mulher. Primeiro, a mulher ela foi feita para cuidar de gente, né? Então, uma das nossas funções é recepção e acolhimento do marido, dos filhos, o cuidado. Então, o Senhor fez o nosso órgão sexual para abrigar o órgão sexual masculino. Então, a mulher ela foi feita para ser receptora, para acolher, para guardar, né? E é engraçado, porque a vagina, que é o canal, no latim ela quer dizer bainha, como uma bainha de uma espada, onde se guarda a espada, né? Então, nisso, eu aprendo com o meu órgão sexual que uma das minhas funções é guardar. Guardar, no caso dos filhos, guardar o lar, né? Outra coisa, submissão à liderança do homem. O órgão do homem, ele é para frente, ou seja, é o homem que toma a decisão, é ele que começa uma relação. Não tem jeito de a gente ter uma relação se o homem não tiver ereção. Então, parte do homem toda iniciativa, né? Da mulher, então, é o quê? Se acomodar, esperar para receber a instrução do homem no caso, né? Então, também eu aprendo com o meu órgão sexual que
é uma das nossas funções a submissão, né, à liderança do homem. Outra coisa, a necessidade de ser estimulada e cuidada. A gente sabe que para a maioria das mulheres, para que ela possa se sentir satisfeita durante o ato sexual, não adianta só ter o ato em si. Ela precisa ser bem cuidada, né? Pra gente que é mulher, as preliminares não é só os beijinhos, né? A preliminar começa no bom dia, do jeito que o homem fala, né? Como a mulher ela é bem tratada. A gente que é mulher, a gente é muito influenciada por diversos problemas. Então, se o filho está doente, né? Se eu estou com um problema no trabalho, se eu estou com alguma dificuldade no relacionamento, tudo isso vai atrapalhar na função dessa mulher, né? Então a gente tem necessidade de ser estimulada e cuidada. Isso também no ato sexual tem tudo a ver, porque se a mulher não foi estimulada durante o ato sexual, ela também não consegue se sentir satisfeita nesse tipo de relacionamento, né? E outra coisa que eu acho muito interessante é a multiplicação. Nós somos pessoas multiplicadoras. Tudo que você joga para uma mulher, ela multiplica. Nós temos um útero. O que o útero nos dá a capacidade? De multiplicarmos, de formarmos outro ser. É a mulher que guarda essa criança dentro dela. Então a mulher, se ela é maltratada, ela multiplica esse maltrato dela, né? Ela joga às vezes isso nos filhos, em outras pessoas. Se ela é bem cuidada, ela multiplica esse cuidado e espalha esse cuidado. Então também o órgão nosso sexual, né? Eles mostram que a gente tem essa capacidade de multiplicação. E que o Senhor nos ajude a multiplicarmos somente as coisas boas, né? Que a gente aprenda a não multiplicar as coisas difíceis, as coisas às vezes erradas que as pessoas fazem conosco. Então vamos tomar cuidado no que a gente está multiplicando, né? No que a gente está jogando sobre as outras pessoas, de acordo com aquilo que a gente tem recebido, tá? Outra coisa importante, irmãs, então, tendo toda essa noção, né? Que o Senhor nos fez tão especial, com essa função, o que eu vejo no dia a dia? As irmãs, né, se quiserem, pode confirmar, né? Principalmente aquelas que já são casadas e têm filhos. Qual que é a tendência sempre da mulher? Sempre se preocupar mais com o marido, sempre se preocupar mais com os filhos e esquecer de quem? Dela mesma. Vocês têm essa dificuldade? Eu acho que todo mundo tem. Qual que é a mãe que não tem? Que vai comprar uma roupa, ela tá precisando, mas a minha menininha está precisando também. Compra a roupa para a menininha e para ela, que às vezes está precisando, ela não compra. Não é? Sai na rua, lembra, eu vou comprar isso para o meu filho. Eu vou levar isso para o meu marido está precisando de cueca. Vai e compra, mas às vezes ela está precisando de calcinha também. Mas compra a cueca do marido, mas não compra a calcinha dela, por exemplo. Né? Quando se a gente tem aquele papel lá de acolhimento, né, da família, como eu posso cuidar das outras pessoas se eu também não coloco um pouquinho do meu olhar para mim? Não é pecado, irmãs. Não é egoísmo. E você não está deixando de ser uma boa mãe, uma boa esposa, se você tira um tempinho do seu dia para cuidar de você. Para fazer uma unha, dar uma ajeitadinha no cabelo, né? Para fazer um exercício, uma caminhada, para se cuidar, né? Então, por que eu digo isso? Porque às vezes tem muitas mulheres que se queixam que não tem mais vontade de nada, que não tem mais vontade de namorar, não tem vontade de sair, mas às vezes isso não é nem um problema tanto do marido. Às vezes é um problema que já começou com ela, que foi deixando de se cuidar. E aí você olha no espelho e fala assim, nossa, eu queria estar assim com a pele melhor, eu queria estar com o cabelinho melhor. Se você passa no espelho, você olha e você acha que você está bonita, você não fica mais animada, né? Agora, se você olha para o espelho e você não gosta daquilo que vê, você vai achar que seu marido também olha para você e não gosta daquilo que ele vê. E às vezes não tem nada a ver, às vezes ele nem pensa nisso, mas o que a gente faz? A gente fica com isso na cabeça e acha que a gente não é mais desejável, né? E acha que o marido está pensando isso também. Então essa questão da autoestima, ela é muito importante, porque às vezes a mulher acha que ela está com pouco desejo, mas ela também precisa se cuidar um pouco mais, né? Então vamos prestar atenção, será que eu estou me cuidando bem? Né? Quanto do meu dia eu tiro para ter um tempo para mim? Para ler um livro, para fazer alguma coisa que eu goste, tá? Então se eu não cuido de mim, se eu não tenho esse autocuidado, vai ser difícil também eu cuidar bem das outras pessoas que eu sou responsável. Tá bom? Agora eu quero entrar então, já que a gente está falando de cuidado,
e eu tô aqui pra gente falar mais de saúde íntima, eu quero falar então um pouquinho sobre a nossa coleguinha. Tá? Cada um pode pôr um nomezinho, não sei se vocês têm nome para de vocês, né? Então eu quero saber se vocês sabem o nome das partes desse órgão que vocês têm. Vocês já pegaram alguma vez um espelhinho para olhar lá? Não precisa me responder não, tá? Para olhar lá, nunca fiz isso. Gente, a gente olha o nosso rosto todo dia no espelho. Nossa, olha, saiu uma manchinha aqui. Nossa, eu tô com uma espinha aqui. E nunca olha lá. Como que você vai saber que tá com alguma coisa erradinho lá? Com uma manchinha, uma verruguinha, alguma coisa, se eu não olho, né? Então eu já quero falar para as irmãs terem um cuidado de pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, pegar um espelhinho, colocar lá, dar uma olhadinha para ver se tá tudo bem, tá? Porque a gente não olha, é uma parte difícil da gente olhar, então vamos conhecer a nossa coleguinha. Ela precisa de cuidado. E eu quero trazer aqui para vocês a minha coleguinha, que é a que eu uso para fazer as palestras. Ó, estão vendo aqui? Essa daqui me ajudaram a colocar um nome nela, tá? Primeira coisa, a nossa genital externa, ela não é a vagina. Vagina é o buraco lá de dentro, tá? O nome dessa parte externa, que é o que a gente vê no espelhinho, chama vulva. Sabia? Sabiam? Tinha gente que não sabia, né? Então, a sua perereca, que é o que a gente chama de perereca, borboletinha, sei lá, são vários nomes, né? Isso, o nome certo dela é vulva, tá? Vagina é o buraco, a parte de dentro, tá bom? Essa é a primeira coisa. Essa pererequinha minha aqui, eu pus o nome nela de Wolverine, tá? Então, é a Wolverine. Aqui, gente, o que a gente vai ver? A primeira coisa, então, que eu quero mostrar pra vocês, aqui eu tenho um desenho que tá mais, assim, parecido com o que a gente tem no dia a dia, né? Que a gente vê. Então, a gente tem a região da vulva, que é o conjunto de várias coisinhas que a gente tem na parte externa. Primeiro é o monte púbico. O monte púbico é esse montinho que a gente tem aqui, onde a gente tem os pelos pubianos. Isso faz parte da vulva, tá? Depois a gente tem os grandes lábios, depois os pequenos lábios. Aqui na Wolverine, os grandes lábios são essa região aqui, daqui de cá. E os pequenos, essa parte mais clara aqui, ó. Vocês já observaram isso? Você tem um lábio maior e depois, se você abrir, você vê uma parte menorzinha. Tem algumas irmãs que vão ter, às vezes, os menores um pouquinho maior, tá? Ninguém tem uma vulva igual a outra. E você não precisa comparar sua vulva com a outra, tá tudo certo com ela, tá? Ah, eu queria que ela fosse assim. Ai, Deus fez tão especial que cada uma das vulvas é diferente. Tanto é que eu olho aqui, ó, todo mundo uma carinha diferente da outra. Uma perereca vai ser diferente da outra também, mãe, né? Tá? Outra coisa importante aqui é o canalzinho do xixi. E é esse canalzinho aqui, ó, tá? Que a gente chama de uretra. Então, a gente não faz xixi e tem relação sexual pelo mesmo buraco. É outro buraco. Então, a gente faz xixi por um, e no buraco de baixo, que é a vagina, que é onde a gente tem relação sexual, aonde a gente coloca absorvente interno, faz o exame ginecológico, nasce o bebê, né? É a vagina, tá? O que é principal aqui é a gente diferenciar a vulva de vagina, porque a limpeza das duas é diferente. Tem que ser diferente, tá? Vagina, aqui, ó. Isso aqui que eu coloquei, ó. Cada vulva é diferente uma da outra. E todas são lindas, tá? Todas são maravilhosas. Ah, mas a minha é mais escurecida. Bonitinha, do jeito que ela tá, né? Se te incomoda muito, nossa, me incomoda demais. Por que te incomoda? Você tem um padrão que você queria seguir? A gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos, com padrão, né? Existe padrão? Não existe padrão. Deus fez todo mundo diferente. Para que a gente tem que ser igual? A perereca não precisa ser igual, não é? Às vezes a gente tem muito, eu vou falar uma coisa que é séria, a gente às vezes quer seguir muito padrão, e quem traz muito padrão errado para essa área sexual é pornografia. Pornografia que traz que a vulva tem que ser lisinha, não pode ter um fio de cabelo,
depilação é uma coisa muito pessoal, irmã. Você não gosta de ter cabelo? Pode tirar, não tem importância não. Ah, mas eu gosto de ter cabelo. Não deixa. Fica do jeito que é melhor pra você, né? Mas às vezes seguir o padrão só porque assim, na televisão passa que é assim, na televisão tem mais loiro do que moreno, então eu vou pintar meu cabelo de loiro, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque isso vai muito para o sexual. Mesma coisa com os meninos. Achar que tamanho de pênis é o que faz diferença. Por que eles acham isso? Pornografia. Porque qual é o padrão de tamanho que ele viu? De ficar vendo pornografia. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão do padrão, porque às vezes é algo que não é do Senhor para nós. Tá? Então, gosto da sua vulva. Tem irmãs que têm os pequenos lábios maiores e às vezes incomoda realmente, porque fica roçando na calcinha, às vezes vai precisar fazer uma cirurgia para tirar. Mas se não te incomoda de dar desconforto e dor, né, não tem por que mexer, tá? Vagina, então, ó, é o buraco, certo? Vulva é a parte de fora, vagina é o buraco, tá? E outra parte importante que a gente tem que conhecer bastante é esse pontinho que nós temos aqui, que se chama clitóris. Eu vou falar mais dele mais pra frente, tá? Mas ele também faz parte da vulva, tudo bem? Depois a gente vai falar mais dele. Então, eu quero que as irmãs depois, quando chegar em casa, olhar a sua coleguinha com mais carinho e com mais frequência, para ver se está tudo certinho com ela, tá? Para observar mais ela precisa ser observada com mais frequência, tá? Então, usar um espelhinho, ninguém precisa saber que você está fazendo isso. Faz no banheiro escondidinho, antes do banho, depois do banho, tá? Não tem problema. Outra coisa, será que eu, cuido da minha amiguinha de maneira correta? Já me ensinaram vocês como vocês devem higienizar a coleguinha? Ou como você deve se secar depois do xixi? Ou como eu devo lavar ela depois do banho? Será que eu posso usar o sabonete mesmo que eu tomo banho para lavar lá? Né? É isso que eu quero ensinar um pouquinho às irmãs, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, fiz xixi, como que vocês limpam? É claro, né? Com papel higiênico, né? Isso é óbvio, tá? Mas vocês observam o movimento que vocês fazem? Ou não prestam atenção, passa o papel de qualquer jeito? Tá? Eu vou até pôr aqui o microfone aqui, porque eu vou usar a Wolverine aqui. Agora, peraí. Então vamos lá. Fiz xixi. Como que eu tenho que limpar? Ó, aqui tá, a parte de cima, que seria a parte da frente, certo? E aqui a parte de trás, ó, o ânus aqui, ó, tá? A gente sempre limpa, depois que eu fizer xixi, de frente para trás. Por quê? Porque se eu limpo trazendo de trás para frente, eu trago toda a sujeira do ânus para a vagina e para a uretra. Isso pode aumentar o risco de infecção urinária e infecção vaginal. Então, a primeira coisa é limpar. Sempre de frente para trás. Outra coisa que é importante é o jeito de limpar, né? Gente, cuidado, é uma florzinha, tá? Então, o ideal é a gente limpar, ó, batidinhas, sempre nesse sentido, ó, de cima para baixo. Não ficar esfregando, principalmente, irmãs, as mulheres que já estão na menopausa, já menopausadas, sabe por quê? Porque a menopausa, ela traz uma atrofia da região vaginal, fica mais seca. Então, se eu fico esfregando, eu posso machucar realmente, tá? Então, limpar com mais cuidado, não precisa passar o papel, é só fazer batidinhas nesse sentido, tá bom? Certo? Outra coisa, vamos lá. Quem aqui tem mania de usar lencinho umedecido, né? Eu vou limpar com lencinho umedecido. Daí eu não estou em casa, eu trabalho fora, né? Então eu vou ficar limpando com lencinho umedecido. Posso? Pode em partes. Como? Vamos supor, eu estou no trabalho e eu tenho uma consulta no ginecologista, né? Beleza, eu posso pegar o lencinho, passo ali, dou uma higienizada e vou. Geralmente, às vezes, o ginecologista tem o banheiro dele que tem uma duchinha. Às vezes é até melhor você usar a duchinha para dar uma lavadinha por fora do que usar lencinho. Por quê? O lencinho, ele é cheiroso, ele tem álcool e ele tem um monte de produto químico. Isso aumenta a irritação da região. Uma coisa que eu quero falar para as irmãs é assim, vagina, vulva tem cheiro. E o cheiro dela não é de flor. Ela tem cheiro, é o cheiro dela, ela não pode feder.
tá? Não pode tirar peixe morto, né? Mas cheiro, irmãs, ela vai ter. Se eu limpo demais, eu tô tirando as bactérias boas que eu tenho na região genital. Eu vou favorecer a ter mais candidíase, a ter mais infecção. Então, vamos parar de querer ficar limpando a vagina, ficar limpando a vulva o dia inteiro, tá? Se você é uma pessoa que tem mais umidade, principalmente em determinadas fases do ciclo menstrual, para aquelas que menstruam ainda, tem uma fase do ciclo que você tem mais secreção vaginal, que não é corrimento. Corrimento é quando é ruim, é quando tem mau cheiro, coça, isso a gente chama de corrimento. A secreção vaginal é algo que você tem. Você tem um útero que está ligado com a vagina. O seu útero produz secreção. Não tem como você ficar o dia inteiro, essa calcinha não ficar úmida. Ela vai ficar, porque está descendo secreção do útero. O que não pode é essa secreção feder, coçar a sua vagina, ou ficar ardendo, ou ter alguma dor, tá? E esse corrimento ser de uma cor esquisita. Ser meio esverdeado, meio amarelado, diferente, tá? Isso que não pode. Agora, isso me incomoda. Troca de calcinha. Quem diz que eu tenho que ficar com a calcinha só o dia inteiro? Se te incomoda, tá? Troca a calcinha mais vezes. Vai melhorar essa sensação de umidade. Porque usar protetor diário, para não deixar a calcinha ficar molhada, só aumenta mais sua secreção vaginal. Porque você está abafando mais a região, o útero vai produzir mais muco, porque ele vai achar que tem alguma situação ali que está irregular, e ele vai ter mais secreção para combater aquilo ali. Então, às vezes, usar protetor diário, a gente pode achar que está ajudando a diminuir a secreção, mas você está aumentando a secreção, tá? Então, não fica limpando toda hora, não. Uma hora ou outra usar lencinho, tudo bem. Aí, escolha melhor o lencinho, tá? O que tiver menos produto químico, melhor. E outra coisa, a gente só limpa a vulva, a gente nunca limpa a vagina. A vagina, ela é autolimpante, tá? Então, ducha vaginal... Não sei por que fazer ducha, jogar água lá dentro, jogar as coisas lá dentro. A vagina se limpa sozinha. Agora a vulva a gente tem que limpar, tá? Durante o banho, a gente pode usar, né, sabonete normal. Acho que tem muitas que usam o mesmo sabonete, né, para lavar a colega, né? O sabonete normal, ele tem um pH muito alto, em torno de 9, 7, 9. E a gente tem que usar um sabonete que seja de pH neutro, de glicerina, de pH neutro, tá? Por quê? Porque se eu uso com um pH diferente da vagina, eu vou alterar o pH vaginal, vou alterar o pH da vulva, e isso vai deixar também a minha região genital mais propensa a infecções. Então, eu posso usar sabonete, esses Dermacide, tem várias marcas, né? Eu, particularmente, nem uso. Eu uso aquele da Johnson, sabonete de criança, de glicerina infantil. Tem aquele da Johnson, eu acho que assim, ele não tem muito cheiro, ele nem tem cor, né? Ou da Granado, é uma marca muito boa. Gente, você compra um potinho, dura, ó, porque você usa pouquinho, tá? Então, dê preferência sempre para usar sabonete de glicerina, que é o mais neutro possível, tá? De barra ou de líquido? Eu prefiro líquido, porque fica guardadinho ali. O de barra fica exposto, de certa forma, então pode ter micro-organismo que fica ali. Então, aquele que você aperta, põe uma gotinha só é suficiente para você limpar a região, tá? Então, tentem não usar sabonete normal de corpo. E isso vale, gente, para os maridos, tá? O homem também tem que fazer a higiene dele íntimo e para as crianças, usando sabonete neutro, tá bom? Então, não use sabonete normal, não, tá? E a ordem para lavar é a gente sempre lavar a parte de cima e deixar o ânus por último. Porque se eu passo a mão no ânus e depois eu venho lavar aqui, de certa forma eu estou transmitindo, tá? Então, deixa o ânus por último. Sempre o ânus fica por último, tá? Posso fazer ducha? Já falei com vocês, né? Vagina a gente não lava ela, tá? Ela é autolimpante, não precisa ficar limpando ela não. Limpo só a parte de fora. Precisa hidratar a região vaginal? Sabia que a gente precisa, às vezes, hidratar a perereca? Com o que a gente hidrata? Óleo de coco. Já viram falar de óleo de coco? A gente pode usar óleo de coco na região íntima, sabia? Óleo de coco extra virgem e que seja comestível. Esse que a gente usa para cozinhar da cobra, aquele verdinho, tem várias marcas, né? Tá? Pode usar. Compra um desse, deixa separado para você usar nessa área. O que você pode fazer isso, gente, para as mulheres?
mulheres que estão chegando à menopausa, ou estão na menopausa, é uma bênção. É uma bênção mesmo, porque hidrata, você precisa hidratar. Porque ela fica muito ressecado, não fica? Tá? O que a gente faz? Tomei banho, pega um pouquinho, não precisa besuntar também demais, não. Pega um pouquinho e passa na região da vulva. O óleo de coco eu posso usar até dentro da vagina, não tem problema. O óleo de coco, além de hidratar, de ser um hidratante, para quem tem candidíase de repetição, tem muita infecção vaginal, ele é antifúngico também. Então ajuda até a tratar também um pouco a candidíase, tá? Então tomo banho, passo óleo de coco e posso, por exemplo, dormir, né? E dormir sem calcinha. Tá bom, gente? Vocês estão vendo tanto que é ruim usar máscara. Fala a verdade, não é? Agora todo mundo acostumou, porque tá quase 2 anos usando isso. Mas no início não é ruim que fica abafando? Você vai ficar com calcinha, usando às vezes protetor diário ainda. Ó. Você acha que a vulva acha bom isso? Não acha, fica muito abafado. E esses ambientes que são abafados, úmidos e quentes, que é essa região nossa, bactéria, fungo, acho que uma beleza para proliferar. Então o ideal também, se possível, é a gente dormir sem calcinha. Mas e o pijama? Pode dormir, tira a calcinha, já é uma coisa a menos. Pode pôr o pijama, mas fica sem calcinha. Tentar dormir de calcinha, sem calcinha é muito bom. Ou se você não se sente à vontade de dormir sem calcinha, fique um tempo durante o dia sem calcinha então. Mas areja, tá? Areja colega. Tá bom? Protetor diário, que eu acabei de falar aqui também, né? Claro que a gente não vai ficar usando. Protetor diário protege a sua calcinha. Ela não protege nada, tá? A não ser que seja finalzinho de menstruação, tudo bem, gente. Eu tô falando isso no geral, né? Então vamos deixar de usar. Se você se sente muito úmida, troque mais vezes de calcinha, mas não use protetor, tá? Após a relação sexual, eu tenho que limpar de alguma forma, né? O ideal seria fazer higiene, tá? Limpar. Se você já tomou um banho, né, e já limpou com sabonetezinho, da próxima vez você sempre pode lavar só com água. Você não precisa, vamos supor que você toma 3 banhos no dia. Você lava uma vez só com sabonete e as outras vezes você passa só água, tá? Não precisa lavar também todas as vezes com sabonete. Você está tirando a proteção da região. Então, uma vez só com sabonete já é adequado. Vou tomar outro banho? Passo só água. Lavo lá só com água, sem colocar sabonete de novo, tá? E tem 2 lugares que a gente precisa tomar cuidado. Falando de banho ainda, que eu esqueci de falar. Que a gente tem que tomar cuidado para limpar. Primeiro, o espacinho entre os grandes lábios e os pequenos. Então, abre bem e limpa esse espacinho aqui. Já viu que fica uma gordurinha meio branca? Você passa a mão assim, fica uma gordurinha branca. Que lá é normal, tá? A gente tem que limpar. Por isso que a gente tem que usar sabonete. Lavar só com água não adianta, porque ele é uma gordura. Eu preciso do sabonete para tirar, detergente, né? Para tirar. Então, limpar entre os pequenos lábios e os grandes lábios. E limpar nessa regiãozinha perto aqui do clitóris, ó, de cima. Parece que o clitóris, depois que você pegar um espelhinho, você vai ver, parece que tem um capuzinho, ele tem uma toquinha. Então, limpar naquela região da toquinha dele é importante, porque ali também fica esse coisinha branco, tá? Então, limpe nessas regiões. Então, não é só passar aqui, eu preciso limpar nas voltinhas, tá? Para tirar essa coisinha branca que a gente tem. Uma coisa importante depois das relações é o quê? Fazer xixi, tá? As mulheres precisam fazer xixi depois das relações sexuais. Por quê? Porque se a gente for ver aqui, ó, aqui a gente tem uma mulher e um homem, tá? Aqui é o canalzinho do xixi da mulher. Tá vendo que ele é pequenininho? Ó, bem pequenininho. Do homem, ó, por causa do pênis, ele é grandão. Então, vamos pensar numa bactéria. Qual que é o caminho mais fácil para ela subir? Na mulher aqui, para chegar na bexiga ou no homem? Na mulher. Então, por isso que a mulher tem mais tendência a ter infecção de urina, tá? Então, depois da relação sexual, é óbvio, a gente tem bactérias no corpo, a gente tem micro-organismos no corpo. Tá no corpo do marido, vai passar para a mulher. Se a gente, depois de ter relação, a gente faz xixi, o que a gente está fazendo? Expulsando as bactérias que estão aqui tentando subir para a bexiga, né? Para que elas não cheguem até a bexiga e infeccionem a urina. Então, é importante sempre, depois das relações sexuais, fazer xixi. Precisa limpar a vagina? Não precisa limpar a vagina. Pode limpar a vulva, por fora, tudo, mas não precisa fazer ducha para limpar a vagina, não. Tá? Só limpar
por fora, se quiser, depois da relação sexual. Mas o mais importante depois da relação é fazer xixi, tá? Para proteger a bexiga. E eu quero falar também, para a gente terminar um pouquinho essa parte, né, de saúde íntima, é o cuidado que a gente tem com as calcinhas, com a nossa roupa íntima. Você tem um lugarzinho separadinho que você coloca suas calcinhas? Ela tem um espaço, uma gavetinha no seu guarda-roupa? O ideal é que ela tenha o espaço dela. A nossa região genital ela é tão importante que ela tem a roupinha dela. Olha pra você ver a calcinha, cueca, né? É tão importante, a gente precisa ensinar isso para as crianças. Para eles entenderem que essa é uma região de privacidade dela. Ela é tão importante e tem que ficar tão bem guardada que ela tem uma roupinha dela, que é a calcinha, a cueca, né? Então o ideal é que ela seja guardada separadamente das demais roupas, né? Então tenha uma gavetinha para calcinha, né? Para sutiã, às vezes quiser colocar separado também. Outra coisa importante, lavar também as calcinhas com sabonete neutro. Porque se a gente usa, quanto mais produto químico a gente joga nisso, e às vezes a gente não enxágua direito, isso vai entrar em contato com a vulva. E se você é uma pessoa que tem muita tendência à alergia, isso vai causar alguma irritação. E às vezes você vai achar que você está com algum problema, mas às vezes é o jeito que você lava a sua calcinha, né? Então lavar com sabonete neutro, enxaguar bem, deixar secar ao ar livre. Posso lavar na hora que eu estou tomando banho? Pode até lavar na hora que está tomando banho, não tem problema. Só que não pode deixar secar no banheiro. Por que não pode deixar secar no banheiro? Porque vai lá, o marido abre o chuveiro, a calcinha tá lá, já molha mais um pouquinho, já fica lá abafada. Depois vai as crianças tomar banho e tá lá a calcinha lá sendo abafada de novo. Ela precisa de arejar para secar bem, senão ela vai ficar úmida e vai proliferar bactéria nela também. Então você pode até lavar ela no banho, tá? Mas enxague bem e deixa ela pendurada ao local arejado. E não vai deixar ela 5 dias pendurada no varal, né, gente? Aí vai passarinho, vai um monte de coisa pousar, né? Secou, tira e guarda. Nunca guardar ela úmida também, porque se eu guardo ela úmida, prolifero fungo e bactéria, tá? Na hora também de pendurar, tentar não pendurar pelo forrinho. Pendura pelas lateralzinha, né? Porque aí você deixa o forrinho livre, sem contato com o pregador, né? O prendedor de roupa é importante, né? Quando trocar, quantas vezes você achar necessário no dia? É uma coisa muito pessoal, tá? E sempre dá preferências para calcinhas mais claras e calcinhas de algodão, né? Porque são aquelas que também dão menos irritação para a região genital. A pele nossa, a mucosa é diferente, né? Então ela não suporta às vezes os mesmos tipos de tecido que o nosso braço, que a nossa mão, que a perna, que é uma região mais delicada. Então por isso que a gente tem que dar preferência também para calcinhas que são de algodão, que são melhores, tá? Trocar a calcinha, jogar fora a calcinha, comprar calcinhas novas, né? O ideal também, você vai vendo, a calcinha ela já não tá ficando boa. Geralmente as calcinhas, gente, é normal elas mancharem. Sabia por que mancha a calcinha? Às vezes tá com a calcinha aqui, ela tem uma manchinha, fica mais clara. Vocês têm essa tendência, né, das calcinhas? Por quê? Porque a secreção vaginal é mais ácida. Então ela estraga o tecido, né? Tira a cor do tecido. Então já tá ficando assim, feia, troca a calcinha, compra calcinha novas de tempo em tempo, tá? Que é importante a gente estar renovando também as nossas calcinhas, certo? Irmãs, aqui eu já terminei a primeira parte. Vocês querem fazer alguma pergunta, às vezes algum tema que eu falei de saúde íntima, de higiene, vocês querem perguntar? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, podemos continuar? Tá? Então tá jóia. Vamos lá. Aqui eu já tinha falado, né, gente? Vamos deixar arejar, colega, tá? Dormir sem calcinha, deixar um tempo aí. Isso agora no verão, tudo bem que a gente agora tá no inverno, né? Mas na hora que chegar no verão, biquíni, né? Não fica com biquíni muito tempo molhado, troca. Se você sabe que você não vai entrar mais na água, vamos trocar o biquíni? Porque, ó, ambiente quente, abafado e úmido é uma beleza para as bactérias e para os fungos, tá bom? E não é o que a gente quer para nossa região, tá bom? Aqui a gente falou da parte de mulher. Eu vou entrar agora na parte, eu vou deixar a parte da esposa, mas por último, né? Porque tem mais coisa para falar. Mas eu queria também falar um pouquinho da parte
parte, né, do nosso papel como mãe no desenvolvimento da sexualidade também dos nossos filhos, porque eu acho que é uma questão que algumas irmãs podem ter dificuldade, tá? E aí eu quero trazer uma reflexão primeiro, né? Por que a gente às vezes não vê a educação sexual como uma educação que nem a educação escolar? Por exemplo, quando a Rúbia estava grávida, né, das meninas, você já falava com o Daniel assim, nossa, que escola que a gente vai colocar elas, né? Elas vão praticar algum esporte? Ah, eu quero colocar ela no balé. Ah, não, eu quero que ela faça escolinha de natação. Ah, não, vai ter que fazer cursinho de inglês, de espanhol. Vocês já planejam isso, não planejam? Quando vocês estão com os filhos, né? Aonde vai estudar, né? Se vai fazer algum cursinho, se vai fazer um intercâmbio, se vai fazer alguma coisa. Vocês se planejam. Vocês não esperam, né? Ah, eu vou ensinar do Senhor para essa criança. Você já começa no ventre materno, profetizando, orando por essa criança, não é? Por que a gente deixa a educação sexual quando eles estão lá na adolescência, que eles não querem escutar pai e mãe, querem escutar seus colegas? Por que a gente não se preocupa com a educação sexual dos nossos filhos já desde pequeno, né? Ah, mas eu não vou ficar falando desses nomes para essas crianças, porque eu acho que é muito, muito forte. Irmãs, é muito forte para você que já tem conotação sexual do termo, mas para a criança não é. Você ensina para ela, ó, esse daqui é seu joelhinho, olhinho, nariz, boquinha, vulva, ânus. Para a criança é o mesmo nome. Ela não tem pensamentos sexuais ainda. Isso não passa para a cabeça, ela não tem essa maturidade. Então ela aprendeu o nome, você falar desses termos para ela, não é uma coisa que está manchando a pureza da criança, porque ela não tem a conotação sexual que você tem. Às vezes eu vejo os pais tendo dificuldade de falar menstruação para a filha. Eu tenho uma paciente que tem uma menina que ela tem o quê? Acho que 9 anos. E aí ela mandou mensagem, a menininha dela, falando assim, a mamãe tá dodói, ela não vai na sessão hoje. Achei que ela estava doente. Depois na sessão ela falou assim, não, eu estava menstruada. Só que eu acho muito forte esse termo para falar para minha filha menstruada. Eu falo que eu tô dodói. Se a gente for ver, gente, na hora que essa criança ficar menstruada, imagina o susto que ela vai levar, né? E outra coisa, a gente não pode mentir para as crianças, porque quando ela estiver grande, descobrir qual que é a verdade, ela não vai confiar mais no pai e na mãe. Então, quando ela pergunta assim, como que eu parei na sua barriga, mamãe? Você fala que quem trouxe foi uma cegonha. Na hora que ela vê que não existe cegonha, ela vai falar assim, papai e mamãe mentiu para mim. Ela vai perguntar para você de novo, você acha? Não vai, né? Então, assim, não tenham medo de falar sobre esse assunto. Tem o jeito certo de falar. Mas se a criança perguntando ou não, você deve fazer a educação sexual dela. E, gente, pensa, educação sexual não é falar de sexo. Não é falar dos órgãos genitais. É uma parte da educação sexual. Educação sexual é falar assim, olha, se você for colocar a mão na sua coleguinha, tem que pedir permissão. É o ensinar privacidade, é o ensinar relacionamento, ensinar limites. Tudo isso você está ensinando o quê? A ela se relacionar com os outros e também com ela mesma. Você está ensinando a sexualidade de maneira certa. Lembra o que é sexualidade? É o relacionamento que eu tenho comigo e com os outros. Então a educação sexual tem a ver com isso. Eu ensinar limites, ensinar privacidade, ensinar que a vontade do outro tem que ser respeitada, né? E isso tem a ver também com os relacionamentos que ele vai ter lá na escolinha. Senão ele vai querer ficar abraçando e beijando as meninas, sem pedir permissão, não sabe se a menina quer, que anda de mão, que pega na mão. Tudo isso a gente tem que falar com essas crianças, né? Então, para as mães que têm crianças pequenas ou aquelas que ainda desejam ter, vamos pensar que a gente tem que... A educação sexual começa no ventre materno, né? Essa criança sendo aceita, a mamãe falando com ela que ama muito ela, que não vê a hora dela chegar, o papai, né, acariciando a barriga, falando que ela é muito amada, que ela é muito querida. Quando eu troco uma fralda de uma criança, eu falo assim, filha, a mamãe vai trocar sua fraldinha, dá licença, e você abre a privacidade dela, ela não está entendendo. Você já está ensinando ela como ela está sendo tratada e como ela tem que tratar os outros, que é do jeito que ela é tratada em casa, né? Então, o jeito que a gente pega a criança, que a gente fala com a criança, é o jeito que ela está aprendendo a se relacionar com os outros. Então, se eu falo com a criança tudo gritado, se o meu toque com ela é toque de arranco, de pegar e puxar,
de ser mais grossa, o que ela está aprendendo? Que eu tenho que me relacionar com as pessoas também dessa forma. E isso é educação sexual. Isso também é educação sexual. Porque na hora que ela for namorar, como você acha que vai tratar o namorado e a namorada? Da forma que ela aprendeu, como ela é tratada dentro de casa. Tá? Quem nunca, gente, passou por isso? Quem tem menino aí maior, né? Mamãe, o que é sexo? O que é camisinha? O que é lua de mel? Né? E aí os pais ficam assim, você não tem idade para saber disso, não, você está muito cedo, você ainda é criança, né? Ah, não sei isso não. Você acha que é assim que a gente tem que responder? Né? Porque, irmã, se a gente não responder, ele vai buscar resposta em outro lugar, né? E a gente quer ensinar o nosso filho dentro dos padrões do Senhor, não é? Então a gente tem que ensinar. Então o meu filho fez uma pergunta sobre sexo. Como que eu devo agir? Primeiro, calma. Respira fundo, relaxa, toma cuidado com a sua expressão facial, de arregalar os olhos, de fazer assim, cara feia. Primeira coisa, tenha calma. Primeira coisa. E a criança, às vezes, ela nem olha tanto o que você vai falar, mas ela olha muito a sua expressão facial, sua expressão corporal. Fez a pergunta? Tenha calma. Nunca responda uma pergunta direto, né? Mamãe, o que é lua de mel? E aí você já responde. Pergunta para a criança, o que você acha que é lua de mel? Por quê? Você devolvendo a pergunta para a criança, você vai ter tempo para respirar, pensar, ah, meu Deus, deixa eu ver o que eu vou falar, né? Você vai ter tempo porque ela vai responder. Primeiro, você vai ver o que ela acha que é isso. Porque, gente, às vezes a criança, ela acha que uma lua de mel é a lua de mel. Ela pensa isso, ela fala assim, gente, mas como que tem uma lua de mel? Ela acha que a lua é feita de mel. Ou às vezes ela escutou, você pode perguntar assim, o que você acha que é isso? Onde você escutou isso? Ah, eu vi uma reportagem falando assim que os casais passam a lua de mel nesse hotel. E aí ela achou engraçado o termo. Olha pra você ver que ela não tem conotação sexual nenhuma. É a gente que às vezes fica desesperado para responder. Então a primeira coisa, tenha calma. Segunda, devolva a pergunta para a criança. Dentro daquilo que ela respondeu, você já vai ter uma base de como você vai responder, tá? Então nunca responda direto. Espere a criança falar o que ela acha. Segundo, responder de maneira simples, sem rodeio. É responder simples. E, gente, quando a gente vai responder essa pergunta, você não precisa falar do ato em si. Você vai pegar os aspectos mais emocionais e relacionais. Então, o que é a lua de mel? Filha, a lua de mel é uma viagem que o casal faz. Quando eles se casam, eles vão viajar, vai passear, vai conhecer um tanto de lugar. Aí eles vão namorar, vai ficar abraçadinhos, juntinhos, eles se divertem, ficam alguns dias no hotel, depois do casamento. Gente, isso para uma criança de 4 anos, ela sai satisfeita com a resposta dessa. Eu preciso falar que aí faz isso, faz aquilo, não precisa entrar nos detalhes, não preciso. Respondi o que é a lua de mel para ela. É claro, uma criança de 9, 10 anos não vai ficar satisfeita com a resposta dessa. Eu preciso incrementar um pouco mais a resposta. Mas, geralmente, elas ficam satisfeitas com isso. Respondi sem problema nenhum o que é lua de mel, né? Mamãe, o que é camisinha? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar? A camisinha é um negocinho de plástico que a gente coloca lá no pênis, né? Você tem que já ter explicado quais são as partes, né? Se não tiver, é uma boa hora. Gente, banho é uma hora ótima para você explicar as partes dos nomes dos órgãos, falar que o menininho é diferente da menininha, né? Quando o casal, né, tá namorando e eles não querem ter filhos, ele coloca essa capinha no pênis para não ter filho. Pronto, a criança respondeu e ela fica satisfeita com essa resposta. Então seja sempre breve. Não precisa ficar floreando demais, não. Porque quanto mais você florear, mais errar, mais fácil de errar, você pode ter essa possibilidade, né? Então fale simples, tá? Principalmente para crianças de 5 para baixo. Quanto mais simples, melhor, tá? Sempre pense na parte emocional do negócio. Você não precisa falar do ato em si, tá? Porque ela nem tem capacidade emocional para entender isso ainda, tá? Sempre falar o quê? A verdade. Então, eu não posso mentir, né, para criança. Mamãe, como eu entrei na sua barriga? Né? Ai, foi uma sementinha que Deus colocou. Foi Deus que colocou a sementinha? Não foi Deus que colocou a sementinha. Você pode até falar da sementinha,
né, o papai, a gente estava namorando, né, fazendo carinho um no outro, e aí o papai colocou a sementinha dele dentro da mamãe, que encontrou com a sementinha dela, e aí você pode explicar dessa forma, não tem importância, não precisa falar espermatozoide, né, óvulo, mas você pode falar dessa forma, mas é uma explicação que quando ela crescer e ela entender que é óvulo, espermatozoide, faz todo sentido para ela, tá certo, né? Então, procurar responder sempre de maneira verdadeira. Até porque a gente não pode mentir, né, irmãos? Tá? Cuidado com a reação. Então, cuidado para abrir a boca, para xingar, para regalar os olhos, né? Tomar cuidado com a reação também que você vai ter, tá? Não ignorar a pergunta. Depois eu te falo, agora eu não vou falar isso não. E às vezes não falo. Se você acha que você não tem condições de responder a sua criança, você pode chegar, filha, a mamãe não sabe te responder isso, mas a mamãe vai pesquisar e amanhã de tarde a mamãe vai sentar com você e aí a mamãe te explica, tudo bem? Elas ficam satisfeitas com essa resposta também, porque às vezes ela pode perguntar coisa que você pode ter dificuldade de responder, não saber responder de maneira adequada para ela. O que você faz? Mamãe vai ler mais sobre isso e amanhã, tal hora, a gente vai sentar e falar. E por favor, cumpra o que você prometeu, né? Amanhã, tal hora, pega ela amanhã, tal hora e senta com ela e explica. Nada, você não precisa responder na hora se você não estiver seguro. Diga para ela que você vai falar assim, nossa, que boa essa pergunta que você fez. A mamãe vai estudar um pouquinho sobre isso e amanhã a gente vai conversar e a mamãe te responde, tá? Pode falar dessa forma também, mas não ignore a pergunta da criança, tá? Não passe a vez para outra. Vamos supor, né, que a filha da Rubia chega lá pro Daniel e fala assim, papai, o que é menstruação? Se é assunto de mulher, vai perguntar para sua mãe, né? Ou às vezes o menininho pergunta para a mãe, mamãe, o que é ereção? Isso daí é assunto de homem, vai perguntar para o seu pai. O homem, na verdade, gente, tudo isso aqui que eu tô falando não é responsabilidade só de vocês, não. O homem também tem que saber fazer educação sexual dos seus filhos, é responsabilidade do casal, tá? Mas o que acontece? Às vezes a criança, independente dela ser mulher ou homem, às vezes ela tem mais proximidade com a mãe, né? E ela tem mais liberdade para perguntar para a mãe. Então vamos supor que é um menino que pergunte para a mãe. E você fala assim, isso é assunto de homem, pergunta para o seu pai, às vezes ele não tem a mesma liberdade de chegar e perguntar para o pai. O que ele vai fazer? Ele não vai perguntar. Ele vai ficar sem a resposta dele. Então você tem que ser capaz de responder esse tipo de pergunta, independentemente se é uma coisa relacionada ao corpo masculino e o pai ao corpo feminino. Tem que saber responder. Então não fica esse passo e repassa. Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, né? Pergunta para o professor. A educação sexual é responsabilidade primária da família. A escola ajuda, a igreja ajuda, mas isso primeiro vem dos pais. A igreja pode ajudar, mas a responsabilidade maior é dos pais, tá? E confirma se a dúvida foi esclarecida. Terminou de explicar? Filha, você entendeu o que a mamãe falou? Repete para a mamãe. O que você acha que é lua de mel? Ela vai falar. Você tem mais alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Pode perguntar sempre que você quiser. Não, mamãe, não quero não. Então, quando você tiver outra dúvida, você pode vir perguntar para a mamãe, tá? Tratando isso de uma maneira mais natural, a criança sempre vai procurar você. Se ela perguntou para você, tenha isso como bênção. Por quê? Isso é sinal que ela confia muito em você. Ela não vai perguntar para quem ela não confia. Mas se você começa a não responder os seus filhos sobre essa pergunta, ele vai ter dúvidas. Ele não vai estar protegido de abuso sexual. Eu vi uma notícia que, assim, me corta o coração, irmãos. Um menino de 9 anos, ele começou a ser abusado pelo amigo do pai, que foi morar junto com o pai. O pai se divorciou e o amigo foi morar junto com o pai para ajudar, né, nas despesas. E o filho que morava com o pai começou a ser abusado por esse amigo. E o menino foi abusado dos 9 até os 12 anos. Vamos pensar, um menino de 9 até 12 é uma idade grande. Esse menino descobriu que ele estava sendo abusado quando ele leu um jornal que falava o que era abuso. E aí ele descobriu que ele estava sendo abusado lendo um jornal. Olha a negligência dos pais desse menino, de deixar ele ficar sendo abusado 3 anos e ele não saber que o que estava fazendo com ele era abuso sexual, né? Então é importante. Aqui eu dei só o exemplo, irmãs, de como responder essas perguntas, porque eu acho que é uma das coisas que são muito corriqueiras, né? Mas a gente precisa falar, né, de como, mas isso a gente não tem no meio da igreja. Ô, irmãs, a gente tem no meio da igreja,
A gente não pode achar que é porque a gente está no meio dos irmãos, né? Seu filho ele vai para a escola, seu filho ele frequenta outros locais. Ele tem que saber quem que pode pôr a mão nele, como que pode pôr a mão nele, como tem que ser esse toque, né? Ele precisa saber disso. Quem que vai falar isso para ele se não for os pais, né? Então, se você não conversa esses assuntos com seu filho, com sua filha, você não está protegendo. Você pode achar que você está protegendo ele, mas você não está protegendo ele. Você está deixando ele desprotegido. Porque na hora que alguém chegar e fizer alguma coisa contra, que é errado com ele, ele nem vai saber que isso é errado. Isso é muito sério, né? Então, vamos conversar mais com os nossos filhos sobre isso, né? Independentemente da idade. Quando que a gente começa? Que nem eu falei, desde o ventre materno, né? Vocês não precisam esperar a criança perguntar o que é pênis para explicar que os meninos têm pênis, que as meninas têm vulva, né? Explicar o corpinho, ó, aqui quem que pode tocar? Qual que é a rede? Como que a gente ensina toque para criança, né? Quem que pode tocar? Primeiro, quais são as pessoas que é da rede de segurança dela? Papai, mamãe, às vezes a vovó, vovô, professor, por exemplo, né? Monitor da creche, por exemplo, o pediatra, são pessoas que, de certa forma, vão tocar no seu filho. Então, essas pessoas estão autorizadas. Mas, quando que essas pessoas podem tocar nas suas partes íntimas, né? O pediatra, quando estiver fazendo o exame, o professor, quando for dar banho, ou quando for limpar, depois que for fazer xixi, cocô. Mamãe e papai também, na hora que for dar banho, na hora que for trocar de roupinha, e na hora que for limpar para fazer cocô. Outra hora não, né? E como que tem que ser esse toque? A gente tem que ensinar isso para a criança. Esse toque ele é curto, ele não é demorado, é rápido, fez aquilo ali, pronto, parou de tocar. E ele não precisa ser mantido em segredo. Se alguém te toca e fala assim, não conta pro papai, não conta pra vovó, não conta pro papai, pra mamãe, é abuso. Então ensina quem que pode tocar, qual é a hora que pode tocar e como que tem que ser esse toque. Só fazendo isso, você já está protegendo seu filho contra o abuso. Porque se uma pessoa fora dessa rede de proteção colocar a mão nele, fora das horas que pode ser tocada a região íntima, ainda pedir segredo, isso caracteriza abuso. Então, tem que ensinar isso para as crianças. Certo, irmãs? Tudo bem? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre essa parte? Tudo bem? Querem fazer uma pausa? Pode ser? A gente vai fazer uma pausa, irmãs, para beber uma água, para ir no banheiro, para comer um pouquinho aqui, tá bom?